Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero te falar da forma como as pessoas vivem. Hoje as coisas são muito fáceis de se conseguir e por ser muito fáceis de se conseguir, não se dão a devida importância. Antigamente, eu lembro, quando eu era mais nova, que para ir num restaurante era sempre mais difícil, não era todo mundo que podia ir a um restaurante. Hoje os nossos filhos vão a hora que querem. Carro, nem todo mundo tinha um carro para andar. Hoje tem-se 2, 3 carros dentro de uma casa. E por as coisas serem mais fáceis, acabam sendo pouco valorizadas. E Jesus, ele nos mostra isso numa fala sua, no livro de Lucas. No capítulo 10, no versículo 24, ele fala assim: Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus aqui, ele está falando sobre ele. Ele está falando sobre a presença dele naquele lugar. Jesus, ele estava andando com aquelas pessoas, ele estava falando com aquelas pessoas, trazendo ensinamentos, trazendo cura, trazendo libertação, mas aquele povo não estava dando o devido valor a ele. E ele fala naquele momento que os antepassados todos queriam ter o que eles tinham e eles não valorizavam. E hoje, ainda é pior do que a época deles, porque aquele povo naquela época, eles estavam saindo de um regime de lei, de um estilo de vida baseado na lei, para viver pela graça. Então eles saíram de uma vida de rigor para viver numa vida mais liberal, porque eles não tinham que cumprir todas as exigências da lei, mas eles precisavam apenas crer e obedecer a Jesus, andar segundo Jesus andou. E esse povo teve essa dificuldade de sair desse ponto para esse. A vida toda ensinada a andar dentro de uma disciplina e de repente sair dessa disciplina para poder viver uma vida que, ao ver deles, era totalmente descompassada. E Jesus estava ensinando a eles que não havia mais necessidade daquele rigor, porque ele estava ali, ele mudaria a história. E depois de Jesus, as gerações depois de Jesus, essas gerações, elas já nasceram já na graça. Então elas não souberam e não sabem o que era viver debaixo de uma lei para fazer uma transição, mas simplesmente já viveram debaixo da graça. E por viver na graça, acha que não tem importância e que não tem preocupação com nada. Pode fazer o que quer, como quer, da forma que quer. E Jesus, ele vem trazendo ensinamentos, ele vem trazendo direções, ele vem dizendo às pessoas o que pode, o que não pode, o que agrada, o que desagrada a Deus. E ele vem mostrando durante todo o seu tempo que a gente fala assim, mas Jesus falou para aquele povo naquele tempo e nós, como nós vivemos hoje, está aqui. A palavra dele está aqui para nos dizer como é que ele quer que nós vivemos hoje. Jó, ele teve um momento em que ele fala assim, olha, quem dera eu tivesse um intercessor, um intermediador entre eu e Deus. E nós temos Jesus. E nós, muitas vezes, não vemos. A grande maioria não vê, não percebe, continua vivendo sua vida como quer. Também Isaías profetizou sobre Jesus, falou sobre Jesus, mas não teve oportunidade de ver Jesus. Nós vemos também que Joel falou sobre o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje ele mora dentro de nós e pessoas não querem que o Espírito Santo mora dentro dela. Porque como não querem? Não querem porque não aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Não aceitam viver uma vida que o Senhor determinou para que vivêssemos. Então, algumas pessoas, elas não estão preocupadas, elas querem viver regaladamente a sua vida aqui, como se isso fosse tudo. Isso é uma faixa que tem data de início e data de fim. Nossas vidas têm um prazo de validade. Chegou no dia da morte, vai morrer. E acabou-se. O corpo, os prazeres acabaram-se, mas a vida é eterna, ela não tem data de fim, ela é eterna, ela começa e não acaba nunca. E se não dá valor ao que Jesus nos ensinou, que os profetas disseram, Jesus falou para eles, mas também diz a nós, se nós não damos ouvidos, não nos preocupamos, nós não nos atentamos, nós vamos começar a caminhar para longe de Cristo. E a gente vê, por fim, Zacarias falando sobre Jesus, o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E foi isso que Jesus fez. Por mim, ele fez por você. Ele fez por todas as pessoas. Não tem nenhuma pessoa pela qual ele morreu e ressuscitou que não fosse beneficiada com esse presente da graça, da misericórdia dele, que ele alcançou para nós. Não tem nenhuma pessoa, nem mesmo Judas Iscariotes estava livre, se ele tivesse se arrependido. E nós precisamos nos arrepender do caminho que levamos, da vida que vivemos, do que temos, aonde temos colocado o nosso coração para vivermos uma vida voltada para o Senhor. Isso é o que o Senhor espera de nós. E essa é a minha palavra para você no dia de hoje.
O Senhor falou e fala para você hoje, assim, olha, os profetas, eles queriam ter visto o que você pode ver, queriam ouvir o que você pode ouvir. E eles não tiveram essa oportunidade, mas você tem. Então decida-se por Jesus. Se você já decidiu, permaneça firme. Não brinque, não titubie, não leve na brincadeira, não leve no oba-oba, porque Jesus não foi para aquela cruz de brincadeira. Ele não foi ali para simplesmente aparecer na história. O que ele fez foi sério. E o que ele espera de nós é seriedade. E se você não conhece Jesus, nunca se entregou para Jesus, entrega seu coração, deixa ele mudar a sua vida e mudar a sua essência. E eu creio que ele vai fazer o sobrenatural e você vai experimentar o sobrenatural dele. Amém? Essa é a minha mensagem. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.